Estenda suas mãos mais uma vez. Vamos orar pelo pastor. Deus, em nome de Jesus, abençoamos o pastor Adriel. Santo Espírito, que o Senhor possa falar agora através da vida dele. Que a palavra, ó Pai, que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, venha a ser transmitida. E que tua igreja possa entender, Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade, Santo Espírito, no nosso meio. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Parece que o pessoal está esquecendo da oferta, né? Não, é que eu pedi para dar uma palavra hoje sobre oferta, para edificar nossos corações. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Quero saudar aqui meus queridos amigos missionários, Vini e Tati, que estão dando a honra de estar aqui conosco nessa manhã, compartilhar esse tempo, porque eles vivem bem longe de nós, têm um chamado missionário. Deus tem sido agressivo com eles nos desafios. Deus não tem poupado despesas, né, Tati? Em esticar esse jovem casal num chamado tão precioso. E nós nos sentimos, eu e a Gi, muito honrados de apoiá-los nesse chamado. E eu quero pedir para a igreja, a partir dos pastores aqui, a se dedicarem em oração por essa casa missionária, porque eles carregam uma chama. E eu e a Gi sabemos bem, e muitos aqui sabem também, como é difícil quando você carrega uma chama que é sua, e as pessoas muitas vezes não sentem o que você sente. É difícil, né? É difícil quando Deus te chama para carregar algo e na maior parte do tempo você tem que carregar aquilo sozinho. Mas essa é uma das chaves que eu acredito que são mais importantes na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não só missionários, pastores. Enquanto você não aprende a caminhar sozinho com aquilo que Deus falou com você, você não está pronto para seguir Jesus e para receber dele os pesos de responsabilidade do reino. Dito de outra forma, você precisa acreditar naquilo que você carrega, antes de que qualquer um te endosse, te abençoe, te ajude. Isso não é uma tarefa fácil, mas todos nós, como homens e mulheres de Deus, cada um no seu lugar, precisamos. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7, diz assim: Então o Senhor lhe disse, eu estou lendo na NVT, tá, irmãos? Eu sou o Senhor que o tirei, está falando para Abraão, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra que ele estava com o pé em cima, como posse, como sua. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como eu posso ter certeza de que a possuirei de fato? De fato, né? Porque até então era só uma promessa, e embora ele estivesse sobre ela, ele não sentia que ela era dele, ele não tinha elementos naturais que mostrassem a concretude da promessa. Verso 9, o Senhor respondeu: traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Deus pede uma oferta para ele. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio, as aves menores, né, do que os animais maiores. Presta atenção no versículo 11. Imediatamente que Abraão faz isso, são animais, ele matou, cortou, o que aconteceu? Eles começaram a sangrar, não é? Ali naquele lugar, naquele altar, que a Bíblia não descreve claramente como foi, como era, mas ele edifica ali um lugar de sacrifício para Deus e dispõe assim, pense nos animais um ao lado do outro, todos cortados no meio, todos envolvidos no sangue. Olha o verso 11. Aves de rapina, essa versão é muito legal, mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentava. Então imagine urubus, águias, não é? Falcões, não sei que aves eram, mergulhando, dando rasantes em cima dos animais para comê-los. E o Abrão, né, Deus ainda não tinha mudado seu nome, tem que ficar num trabalho de afugentar essas aves, cuidando
enquanto Deus não se manifesta, não é? Verso 12: enquanto o sol se punha, Abraão caiu num sono profundo, e uma escuridão apavorante, apareceu ou desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão, só depois de tudo isso, aí Deus vem, parece que foi esperando, parece que tardou, mas só então o Senhor vem e diz: esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, ou seja, não vai ser agora, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, diga por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Diga assim comigo: a prova revela o tamanho da oferta. A prova sempre revela o tamanho da oferta. Irmãos, quando nós pensamos em ofertar ao Senhor, e principalmente quando no momento do culto, esse ofertar ao Senhor, ele se canaliza para esse objeto aqui, embora eu mesmo já não faça isso faz bastante tempo, de pôr dinheiro aqui, mas entenda, quando a nossa mente ela precisa se canalizar em oferecer oferta, dízimo, oferta, primícia, dê o nome que você quiser e a modalidade que você quiser, mas tudo recai sobre esse ato que envolve um desprendimento financeiro, uma decisão financeira, nós estamos diante de um risco bastante concreto e que eu acredito que muitos cristãos passarão a sua vida e não alcançarão uma maturidade nessa questão, que é o perigo de você separar esse ato da sua vida, de você tratar a questão financeira quando ela está relacionada a uma oferta ao Senhor, como você trata o restante das suas questões financeiras. Essa semana, um dos homens que eu mentorio, discipulo, me mandou uma mensagem dizendo: Dri, eu tinha feito um propósito de não falhar com Deus nos meus dízimos esse mês, e os primeiros 3 mil reais que entraram, eu separei os 300 reais, mas eu estou perturbado, porque eu não consigo parar de pensar o que eu poderia fazer com esses 300 reais. E quando ele fala isso, não gera em mim meu Deus, que absurdo que esse cara está falando, como pode, meu pai, que feio. Sabe por que não? Porque esse sentimento ele é natural, ele é da natureza humana que sabe fazer contas e que precisa fazer essas contas em relação ao sustento da sua vida. Porém, essa mentalidade, essa forma de lidar com o dinheiro que vai se transformar em oferta, ela também está ligada a uma baixeza na compreensão, a uma falta de compreensão mais ampla e profunda do que eu estou fazendo. Então, com isso eu quero te dizer que se você, ao expressar ofertas ao Senhor, você conversa muito com o gasofilácio, e se o gasofilácio conversa muito com você, você está com um problema. Um problema no sentido, não de que a sua oferta não é preciosa e não vai ser abençoada. Meu pastor costuma dizer, se você puser aqui, você pode ficar tranquilo, que isso aqui vai ter bom uso e nós vamos usar para o avanço do reino. Mas o problema não é o que acontece daqui para lá, o problema está acontecendo daqui para aí, que é a sua falta de compreensão do tamanho da sua oferta em relação ao que ela envolve da sua vida, porque você está dicotomizando, você está fazendo uma cisão entre o que o dinheiro representa e o que você faz. Porque na verdade a oferta do cristão não é o seu dinheiro, a oferta é ele. A oferta é você. E todo homem, e eu vivi isso muitos anos da minha vida junto com o Gi, em agonia de espírito muitas vezes, porque a oferta que você faz,
ela não fala sobre como você gerencia o seu dinheiro, ela fala sobre você. Ela tem relação como você vive e se relaciona com essas questões em relação a Deus. Porque a oferta do cristão é uma integralidade. Então, o que é que aquele moço que eu contei para vocês estava vivendo? Ele estava vivendo uma crise, porque na verdade ele estava olhando para o dinheiro e ele sabe que esse dinheiro é um dinheiro precioso de um propósito. Ele fez um propósito, eu vou entregar isso daqui. Mas enquanto ele faz isso, aves de rapina começam a mergulhar sobre essa oferta e querer roubá-la dele. Essas aves de rapina, para nós, é exatamente essa mentalidade que faz conta no sentido de comparar o que eu faço para o Senhor com o que eu faço para o resto da vida. Porque, na verdade, quando eu digo esse dinheiro poderia ser útil, eu estou tratando esse dinheiro no âmbito dos meus desejos. Porque o problema não é se vai faltar dinheiro. O problema não é se eu tenho ou não tenho, ou se no fim do mês vai faltar. Porque, na verdade, eu não organizo minha vida interna a partir de uma realidade maior que é envolvida por propósito. Eu organizo minha vida interna a partir dos desejos que eu preciso satisfazer relacionados ao dinheiro. Se eu vou pagar isso, se eu vou comprar um ar-condicionado com esse calor tremendo. Então, se eu for tratar as ofertas que eu faço para o Senhor no âmbito, no mesmo nível de comparação com os meus desejos, das minhas necessidades humanas, que muitas vezes eu poderia viver sem, eu poderia esperar, essa conta, irmãos, ela nunca vai fechar. O dízimo, a oferta sempre vai te fazer falta. Não tem jeito. Porque você reduziu a sua oferta ao tamanho da lógica da vida no mundo. Mas você precisa ir além disso. Eu preciso ir além disso e me entender a partir de propósitos que são maiores do que isso. Então, a próxima vez que você estiver diante de uma oferta que começar a parecer para você um sacrifício muito grande, começar a parecer para você que não vale a pena, será que eu tenho que fazer isso mesmo? O dízimo não é do Velho Testamento? Entenda, não se trata se o dízimo é do Velho ou do Novo Testamento, se trata do espírito no qual você está operando. Você está buscando argumentos para não fazer. E a busca desses argumentos não está relacionado ao certo e errado a partir das Escrituras, está relacionado a como você trata os animais que você está partindo diante do Senhor. Que Deus te ajude a entender o que eu estou sentindo, o que eu estou tentando expressar. Porque lembre-se daquela mulher pobre que foi lá no gasofilácio e pôs a moedinha. Gente, aquela moedinha é até difícil de traduzir para valores de hoje, mas seria algo parecido com 50 centavos de real, alguma coisa assim. Ou, sei lá, R$1. Quando ela tilinta aquela moeda, desperta o negócio em Jesus e fala, essa oferta aí é a maior de todas. E fica todo mundo assim, porque o povo foi lá se exibir, botando suas ofertas, e estava todo mundo ali naquele ambiente de exibição, como muitas vezes nós ficamos. Eu já lidei com pessoas que disseram para mim, em agonia, que vieram para o gasofilácio só para as pessoas saberem que elas estavam ofertando, de medo de alguém, o irmão contador da igreja, falar, pô irmão, você não está dizimando aí não? Então a oferta dele, que é colocada aqui, não tem o tamanho do sacrifício que precisava ter no espírito. Porque o que Jesus quis dizer, naquele caso da mulher, foi o seguinte, ela entendeu, Gisele, ela entendeu. Então ela consegue dar a maior parte do sustento dela e voltar para casa com pouco, mas em paz, porque ela entendeu no espírito dela. Então veja, não é a quantidade de dinheiro, não é 10 ou 15% ou 5%, mas é aquilo que opera no teu espírito.
Então mesmo que você der um dízimo de 5%, não interessa se ele está certo ou errado, mas se você estiver certo dentro de você, você vai ampliar isso. Isso vai consumir você até o ponto de você começar a ser provado e dizer assim: mas Senhor, o Senhor está falando isso comigo mesmo? É tudo isso aqui mesmo? Porque ninguém está falando, ninguém está pedindo, não há campanha na igreja. É o Espírito de Deus se comunicando com o teu espírito, elevando você a um outro lugar, tirando você do empobrecimento espiritual, porque o apego ao dinheiro revela o empobrecimento do espírito. Porque quando você começa a transitar para essa dimensão, não se trata mais do dinheiro, é também o teu tempo, é também as suas carências, é também os seus pecados, tudo começa a convergir para um certo altar, que o gasofilácio não conversa mais. Porque é maior do que isso. Então que o Espírito de Deus nos ajude, irmãos, a nos elevarmos a um nível de oferta ao Senhor da nossa vida, e que nós consigamos trazer para dentro desse lugar de oferta as nossas finanças. Que nós comecemos a conversar com Deus em relação às nossas finanças, não no nível da teologia do dízimo, mas no nível da teologia da entrega. Amém? Então, faça sua oferta nessa manhã, pedindo ao Senhor que Ele vá ampliando dentro de você a sua compreensão e a sua entrega de tudo que te pertence como uma oferta ao Senhor. Não conversa mais com o gasofilácio, conversa com o altar, no qual o tamanho da tua oferta revela também o tamanho da tua promessa. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nessa manhã, meu Deus, ofertar ao Senhor a partir de uma nova compreensão, a partir daquilo que o Senhor está falando ao nosso espírito. Essa luta, Senhor, ela não é de um irmão que está me ouvindo aqui, de uma irmã, ela é nossa, porque vivemos na carne, mas precisamos aprender a viver no espírito. Há uma luta em todos nós, a partir da necessidade de uma compreensão de verdades espirituais, que não são reveladas apenas teologicamente, elas são reveladas no espírito. Não houve teologia para aquela mulher que levou aquela moedinha no gasofilácio, que a convencesse, porque no secreto da sua vida, de aparente pobreza econômica, havia uma riqueza do espírito. Ela pode ter dado a menor oferta em dinheiro, mas ela foi a que voltou com menos dinheiro para casa. E aquele sacrifício, aquela prova, revelou também o tamanho da promessa que aquela mulher tinha. Ó Espírito Santo, não se trata de lugar na sociedade, na escala social, que vai revelar, Senhor, o tamanho das nossas ofertas. Como Davi, que antes de ser o matador do Golias, era aquele que, escondido no meio da relva, protegia as ovelhas de leões e de ursos. Ele já havia aprendido a matar os seus oponentes no secreto, para depois ser revelado no público. Assim, Espírito Santo, opera em nós, como igreja, uma nova dimensão de vida no Espírito, onde nossas ofertas todas estejam no mesmo altar. Tira de nós essa dicotomia da carne, do econômico e do espírito. Oh, ajuda-nos a operar em novos registros espirituais sobre nossa vida financeira. Tira de nós, Espírito Santo, todo empobrecimento que tem nos levado a perder tanto da nossa vida, da nossa vitalidade, das possibilidades da vida no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode fazer sua oferta, pode ter liberdade de vir à frente. Os irmãos estão com envelope. Se você vai fazer no Pix, todo mundo já conhece aqui, né? O QR Code está ali. Tem também, a maquininha está funcionando ali. Tem a maquininha de cartão ali do lado também. Vou pedir para a Gisele, enquanto os irmãos ofertam,
vira aqui à frente comigo. É engraçado, né? Eu cresci com gasofilácio. Na verdade, a igreja que eu cresci era uma salvinha, assim, parecia um coador de café, e os diáconos vinham passando na barriga da gente, assim, né? E eu acho que isso vai desaparecer, né, Vini? Meu Deus do céu. Eu mesmo, ó, celular na mão, oferto daqui. Às vezes eu não oferto na hora, às vezes estou trabalhando lá na nossa igreja, depois oferto em casa. Que loucura, né? Que transformação de mundo. Nada disso importa. O que importa é que cada um dos membros do corpo de Cristo entenda o seu lugar em Deus, porque essas mudanças da sociedade não vão nos afetar. Amém? E nem a igreja do Senhor. Chamei a Gia aqui para agradecer ao Senhor por esse ano de caminhada. Ontem eu tive uma reunião com os pastores para a gente agradecer a Deus. Que ano, né, irmãos? Que ano. Tinha um áudiozinho, um memezinho de áudio do Insta, que dia, né? O nosso foi, que ano, que chacoalhada, que tempestade, né? Né, Dani? Eu espero que o tamanho dessa prova revele o tamanho da nossa promessa em Deus, amém? Mas a verdade é que, como igreja, nós sobrevivemos. Glória a Deus. E sobrevivemos bem, né? Estamos com saúde, estamos caminhando, estamos construindo. Então, ontem a gente teve, nessas últimas semanas, nós tivemos a consagração do casal pastoral, do Tiago e da Mari. Estamos avançando. E como irmãos mais velhos, como pastores amigos, nós que resolvemos pôr o ombro debaixo dessa carga com essa casa, eu quero agradecer a Deus por esse ano. Glória a Deus. Pouca gente sabe, mas quando a transição ocorreu e Deus fez de um modo que não tinha outra alternativa para o Arnaldo e a Vanessa a assumirem o pastoreio da igreja, o Arnaldo quase se desesperou. Não, Adriel, não. Tem que ter outro jeito. Eu falei, não tem, amigo. Não tem não, é tu mesmo. Eu disse para ele, fica tranquilo, nós vamos ficar aqui com vocês. Nós vamos ficar aqui juntos. Vocês não vão ficar sozinhos. Mas isso, irmãos, porque também eu estou ainda sob o eco de um pedido da pastora Marlene quando ela estava entrando no hospital, do qual ela não saiu para voltar para nós. Ela me fez um pedido em relação a essa casa. E eu estou fiado nessa palavra. Amém. E quero dizer para vocês também que nos aguardem no ano que vem, porque nós não vamos embora. Glória a Deus. Amém? Nós não vamos embora. Pelo contrário, nós vamos chegar mais perto. Amém. De verdade. Nós vamos estar mais juntos. E pouco a pouco, o meu coração, que é muito cauteloso em relação a esses assuntos de igreja, porque, irmãos, por trás de todo pastor, de toda pastora, tem um espírito de cobiça pela igreja. Uma espécie de desejo muito parecido com o desejo sexual, no qual o pastor e a pastora, se ele não estiver atento, ele se projeta sobre a igreja como uma posse, um lugar onde ele despeja prazeres. E eu tenho consciência disso, e eu lido com isso com o máximo de cuidado que eu posso, às vezes até exagero, mas pouco a pouco, pelo próprio Espírito, eu tenho me convencido que eu sou um pastor dessa igreja. E eu não tenho uma palavra para mudar para cá, não tenho uma direção de Deus para assumir essa igreja, não tem nada, porque senão a gente teria feito isso lá, quando o Arnaldo não estava confiante dessa missão ainda. O Arnaldo e a Vanessa, diga-se de passagem, ela também não estava. Mas nós não temos uma palavra, então nós não vamos nos mover se nós não tivermos uma palavra, mas eu tenho um compromisso com essa casa, amém, de ser parte daquilo que Deus está fazendo aqui. E eu só me retiro daqui, assim, só me afasto para outra missão quando o Senhor assentar isso nos nossos corações. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? Não? Já falou tudo ali? Atravessou toda a liturgia dos irmãos, né? Então volta. Glória a Deus. Isaías capítulo 54, a partir do versículo 1.
Os estudiosos têm certa dificuldade com o livro de Isaías, porque o livro de Isaías ele não pode ser qualificado como sendo de Isaías apenas com muita facilidade, porque o livro de Isaías ele se remete a dois períodos históricos bem distintos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 39, você tem Isaías se referindo às dificuldades da época dos reis de Israel que entraram em perversão espiritual. Isaías 54 é o nosso texto. A partir do capítulo 40, a lógica e a mente que está por trás da fala, ela muda. E Isaías começa a se referir a um tempo mais avançado, muito provavelmente o tempo do cativeiro babilônico, no qual Isaías não viveu. Então, para os historiadores, para alguns historiadores, diga-se de passagem, você tem mais de um autor em Isaías, porque esse texto que nós vamos ler, que começa, cante mulher sem filhos, ele não está se referindo a Jerusalém que ainda tem seus dias de glória com os reis de Israel, cuja capital é Jerusalém e está lá, firmada, mas que está envolta em idolatria, em prostituição espiritual, em opressão dos mais pobres, há uma injustiça imperando na sociedade israelita. Agora ele está se referindo à cidade de Jerusalém como modelo ou como figura do próprio povo de Israel, como uma cidade que já foi destruída. Então, quem é a estéril? Até algumas Bíblias, como a NVT, tem a glória futura de Jerusalém. Quem é a estéril ou abandonada, a qual Isaías se refere no versículo 1? É a cidade de Jerusalém que está destruída. Então, há um elemento profético aqui. O profeta Isaías, ele se remete ao futuro. Então, entendendo que esse texto é de Isaías, ele está falando profeticamente ao futuro, aquilo que ainda não aconteceu, mas que estava iminente de acontecer, e que assim como Jeremias depois dele, e assim como Ezequiel depois de Jeremias, todos profetizaram a respeito do fato de que Israel seria destruído, para ser mais específico, Judá, reino do sul, seria destruído, mas que essa destruição não era permanente e definitiva, ela era um processo de transição para um outro futuro. Então Isaías se projeta para esse futuro, para um povo que está carregado de sentimentos negativos, que está carregado de dor, que está carregado de perda, para falar ao coração desse povo sobre outra realidade que se manifestaria. Então, leiamos alguns versículos do texto. Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez, pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Você consegue imaginar como devia ser difícil para Israel ouvir essa palavra? Como devia ser desafiador para aqueles que receberam esse texto, que provavelmente foi lido nas sinagogas,
na Babilônia, numa terra e num tempo no qual eles estão humilhados, eles são párias sociais. O que significa isso, Adriel? Eles são considerados um povo menor, povo vencido na guerra. A eles estava reservado, a maior parte do tempo, Tiago, trabalhos braçais, com pouco valor, embora muitos dos israelitas prosperaram na Babilônia. A gente sabe disso pelos livros de Esdras e Neemias, que muitos israelitas prosperaram na Babilônia, mas aí que está o problema, Vini. Eles prosperaram tanto que quando Deus deu a palavra para voltar, eles não queriam mais voltar. Então às vezes a gente reclama da escassez, a gente reclama da pobreza, a gente reclama dos percalços da vida, mas a prosperidade é tão perigosa quanto. Quando tudo dá certo, se você não tiver com o teu coração alinhado em Deus, você o troca. Não pense que isso não pode acontecer com você. Não pense. É como eu estava dizendo para vocês, às vezes um pastor vem da pobreza, às vezes ele vem de uma situação muito difícil, e por graça e misericórdia de Deus, e pela operação dos dons que Deus deu a ele, ele prospera no ministério. As pessoas começam a ser abençoadas pela vida dele e começam a se agregar a ele. O caixa da igreja começa a melhorar, aí os irmãos fazem lá um acordo e melhoram o salário dele, trocam o carro dele, ele vai para um condomínio fechado, ele não percebe a realidade econômica, a realidade social dele começa a ampliar, e ele vai esquecendo daquele tempo que ele era sofrido. Só que todos os traumas, ouça isso, todos os traumas do sofrimento da sua juventude estão todos lá dentro não tratados. Então quando agora ele se relaciona com as coisas excelentes, ele se relaciona numa relação de desejo realizado, numa relação de desejo quase que sexual mesmo, de se derramar naquilo com prazer, e ele se perde do Senhor. É por isso que muitas pessoas, e talvez alguns de vocês que estejam aqui, foram vítimas de um homem e de uma mulher que machucaram vocês, que ao invés de pastorear a vida de vocês, eles ofenderam, eles usaram vocês e depois cuspiram vocês embora. Porque esse homem, essa mulher de Deus se perdeu da sua vocação. Porque quando Deus deu para ele, ele não soube devolver. Isso tem relação com a mensagem da oferta. Ele não soube devolver para o Senhor como oferta apresentada no altar. Ele achou que era dele. A gente começa a achar, sem falar para nós mesmos. Dentro de nós, algum lugar começa a achar assim: cara, eu sou fera. Olha o que eu fiz, olha esse povo, aquela ali foi abençoada pelo meu ministério, essa aqui foi liberta pelo meu ministério, olha, essa aqui virou pastora porque eu ungi. Ele começa a achar que é ele não fala isso, mas dentro dele, nesse lugar que tem dentro de mim e de você, onde habita um menino desamparado, uma menina desvalida, esse poder maligno começa a operar em nós. Então não pense você que a riqueza e a prosperidade são menos perigosos do que a frustração, a tristeza, a decepção, porque não são. Então aquela geração estava marcada dentro dela com uma ferida muito grande, e aquela ferida era comprometedora do futuro que Deus tinha para eles. Toda ferida do nosso passado pode ser comprometedora do nosso futuro. Por quê? Porque nós nos movemos mentalmente e espiritualmente a partir dessas feridas. Então, o menino desvalido, humilhado, mendicante quase, que prospera no ministério, ele pode começar a tratar aquilo como se fosse algo que pertence a ele. Ele não devolve para o Senhor. E se ele entra nesse âmbito de tratamento, tudo que ele faz a partir dali é a operação da própria carne. Por mais que a palavra seja boa, por mais que as pessoas sejam abençoadas, nele aquilo está operando na carne. E tudo que é operação da carne leva você para a morte, mesmo o ministério. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Parafraseando as palavras de Paulo a respeito de não discernir o corpo do Senhor. Naquele caso de Coríntios 11, a falta de discernimento do corpo, irmãos, não é falta de discernimento sobre pão e vinho.
é falta de discernimento sobre o corpo. Volte para o começo do capítulo, Paulo fala: vocês estão agindo mal. Porque enquanto alguns de vocês chegam na mesa e se empanturram, tem irmãozinhos que ficam lá na porta e vocês não percebem que eles estão voltando para casa com fome. Vocês estão tratando o corpo errado, vocês estão fazendo dissensão. Como que é? Não é dissensão. Acepção. Obrigado. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. Observem o corpo. Por quê? Porque os irmãos mais abastados não percebiam as carências e dificuldades dos irmãos menos abastados, mas todos eram iguais diante de Deus. Em Cristo não tem mais judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre. É por isso que Paulo fala para tá fugindo os nomes. Filemão, Onésimo, olhei para você, lembrei do Onésimo. Por isso que Paulo fala: Onésimo, recebe aquele cara que era teu escravo, mas não recebe mais como escravo. Irmãos, isso era destruir uma hierarquia social, porque o escravo era a base da sociedade daquela época. Assim como hoje o trabalhador braçal é base da sociedade, lá era o escravo. Só que o escravo era a posse de outro homem. E Paulo fala para Onésimo: esquece a hierarquia social, vocês agora são um em Cristo. Trata Filemão como teu irmão em Cristo. Pá, um impacto na mente do... Como que eu faço isso? Então você precisa entender, você que está caminhando com Deus, você que está evoluindo na graça, você que está sendo chamado para mais perto do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, que está sendo despertado para que a tua casa seja mais consagrada ao Senhor, você que está ouvindo de Deus palavras que estão despertando dentro de você uma fé de que tem algo te esperando, tem algo me esperando. Observe isso hoje. Por que você volta no culto? Por que você vem à igreja? Por que você se dedica mais ao ministério? É como se houvesse em você uma convicção que tem algo na sua frente que você ainda não viu, mas está ali. Então deixa eu caminhar para lá, deixa eu edificar minha casa para isso, deixa eu ser um marido melhor para isso, deixa eu ser uma esposa mais dedicada para isso, deixa eu me derramar mais sobre os meus filhos, porque eu estou preparando uma geração. Você não está vendo, mas diante de você tem uma realidade que gera em você uma expectativa em Deus. É isso que ele está falando. Canta enquanto você ainda não tem. Canta, mulher que não teve filho, como se você tivesse uma meninada em volta de você. Canta. Como que faz isso? É você olhar para a tua realidade e não ser mais limitado por ela, mas você começar a deixar que Deus gere dentro de você uma outra mentalidade, baseada naquilo que Ele ainda vai fazer. Esses dias eu e a Gisele estamos sob a palavra de Caleb, de Josué capítulo 14, que tinha 85 anos de idade, e Deus tratou ele de um jeito muito especial, fez ele esperar 40 anos, vendo todo mundo morrer em volta dele, enquanto a vida passava, todo mundo, porque Deus falou: essa geração não vai, só vai você, então eu tenho que esperar essa geração passar. Veja que promessa, pastora Vanessa. Vanessa, você vai ter que esperar, eu só vou fazer daqui 40 anos. Ele não disse 40 anos, mas disse que aquela geração tinha que morrer. E imagina o Caleb Vini, no enterro de um por um. Amém, fica aí, querido. Boa viagem. Outro. Morreu fulano. Amém, Senhor. 40 anos, Tiago. E ele tendo que manter dentro dele a expectativa de uma palavra que se cumpriria. Você não consegue viver isso se você estiver amarrado na dor do teu presente e do teu passado. Porque você olha para ela e ela alimenta uma mentalidade em você caída, depressiva. Nada dá certo para mim. Pô, ninguém me enxerga nessa igreja. Ninguém dá lugar para mim. Ninguém me ajuda. Deus tem tanta palavra. É muito difícil. Quando Deus começa a te chamar, te vocacionar para o ministério da palavra, você começa a receber palavra. Você abre a Bíblia e você enxerga mensagem para todo canto, e você começa a se enxergar pregando e dá uma euforia, mas você não tem um lugar para derramar aquela palavra. E é onde você pode começar a se mover na sua carne e dizer: não, eu preciso de um púlpito. Não, você não precisa de um púlpito, porque o púlpito é o lugar mais perigoso do mundo para você. Você precisa ser forjado no seu caráter, você precisa derramar isso que Deus está te dando na vida de quem Deus está te dando. Se for morador de rua, é lá. Se for na Índia, é lá. Se for ali, é ali.
Você não tem que cobiçar um lugar social, um lugar eclesiástico. Você tem que achar um lugar de serviço. E muitas vezes esse lugar de serviço não é compatível com aquilo que a tua mente está gerando. Uma multidão, mais pessoas, um outro tipo de serviço. Mas você tem que canalizar aquilo na sua esperança e na sua convicção do que Deus está fazendo. Se Ele tiver isso para a minha vida, Ele vai fazer. Mas se Ele não tiver, eu fico em paz. Porque você modela a sua vida pela palavra profética e não pelas raízes do seu passado, da sua carência de menino que não era chamado nas escalações de futebol da turma, na carência do menino que o pessoal tirava sarro do tênis velho que tinha. Não, você não se move por isso. Porque se você se mover por isso, você vai instrumentalizar o dom de Deus para te levar num lugar que a tua carência quer que você vá. Mas se você ficar fiel, esperando o cumprimento da promessa, canalizado pela palavra que te revela o teu destino em Deus, você vai sendo gerado naquilo que Deus quer. A paciência de Caleb, eu estava dizendo, eu e a Gisele estamos nisso, porque a gente vai fazer 55 anos e 35 anos de casados. E Deus despertou em nós um senso de urgência. Não é que a gente acha que a gente vai morrer logo, eu espero não morrer logo, mas eu não sei. E eu estou no melhor momento da minha vida, no melhor momento da minha maturidade, no melhor momento do meu casamento, no melhor momento da minha paternidade. E eu preciso derramar isso. Eu preciso deixar que Deus me use por todos os lados que Ele quiser usar. Não há mais tempo. Senso de urgência. Eu estou esperando a minha montanha de Hebrom com paciência, mas eu estou agindo como se eu já estivesse lá. E eu quero ser o cara que, se eu chegar em 85 anos, eu tenha esse mesmo vigor dentro de mim. Não é o vigor da minha carne, é o vigor do meu espírito, que 5 minutos com você, eu ponho fogo na tua vida. É isso que eu quero. Eu não quero gastar minha vida biologicamente, financeiramente. Eu quero que essas coisas venham para me levar para o lugar para onde eu tenho que ir. Eu preciso ter sabedoria para isso. Eu preciso ter graça de Deus para isso. Eu preciso ter uma atitude correta. Mas entenda, Deus estava liberando uma palavra e pedindo daquela geração que eles migrassem de mentalidade. Não se veja mais como abandonada. Não se veja mais como um menino desvalido. Amplia o lugar onde você habita. Olha que palavra. Eu escolhi a NVT porque ela dá uma atualizada, né? As versões, a maioria dizem lugar da tua habitação, né? Como que diz aí na tua? Versículo 2. Lugar da sua... Quem tem tenda aqui? Ninguém entenda, né? Barraca, não é? Alarga o que, Gisele? Não, essa aí é a NVI, essa não dá certo. Qual que é a sua versão? Também não dá certo. Amplia o quê? Um lugar onde você mora. Entendem? Deus está... Põe na tua mente agora a tua casa. Casa que você mora. Eu não sei se ela é grande, se ela é pequena. Mas de repente Deus começa a falar com você assim: você precisa aumentar a sua casa. Você precisa morar num lugar maior, Gisele. Deus não fala assim: eu vou pôr 100 mil reais na tua conta para você fazer uma reforma. Deus diz assim: se vire, mas amplia o lugar onde você mora. Deus está entregando nas nossas mãos uma vocação e uma responsabilidade. Atue sobre o palco da tua vida, mude a sua mentalidade, pare de se manifestar ao mundo como uma pessoa carente e empobrecida. Você precisa fazer isso. Então a pergunta que nos vem por esse texto é: como anda esse nosso ambiente mental? Quais são os pensamentos que povoam a nossa mente diariamente sobre quem nós somos? Qual é o nosso lugar na sociedade? O que Deus está fazendo na nossa vida? Você precisa reparar se você não tem recorrentemente pensamentos autodepreciativos sobre você, pensamentos de mal sobre você, como se nada para você fosse dar certo, como se Deus não olhasse para você. Você não fala. Você muitas vezes não fala isso.
mas a sua maneira de se comportar no mundo, ela denuncia que você tem uma dificuldade de romper para viver na fé daquilo que Deus vai fazer com você. A gente cuida de uma missionária chamada Thelma Andrade, é uma senhora negra de 70 anos de idade, vai fazer 70 anos em fevereiro agora, tem 2% de visão. Ela é missionária entre os quilombolas no Nordeste, no sertão nordestino. Quando nós éramos pastores em São José do Rio Preto, essa mulher, analfabeta, semi-analfabeta, acho que ela tem segunda série. Ela chegou na segunda série com 2% de visão. Os médicos falam que ela está cega. Ela diz que não está, ela enxerga vultos. A gente vai trazer ela aqui. Tá bom, pastores? Nós vamos trazer a Thelma aqui para vocês conhecerem. E ela se converteu, ela era do candomblé, Deus libertou ela de uma maneira maravilhosa, ela se converteu e logo começou a reagir ao serviço, ela queria ajudar. Então ela começou a ajudar os irmãos da recepção e tal, e um dia ela chegou em nós e falou assim: pastor, eu tenho muita disponibilidade de tempo, ela é aposentada. Vocês não podem me dar a chave da igreja para eu vir para cá um pouco antes? Aí eu vou arrumando as cadeiras, eu preciso gastar energia, eu preciso ocupar meu tempo. Pode, demos a chave da igreja. E a Thelma começou, todo dia nós chegávamos para o culto, já estava tudo arrumadinho, era um pouco mais de cadeiras do que aqui, eu acho. Ela fazia ali, ela estava sentadinha lendo a Bíblia, ela lê a Bíblia assim, irmãos, sem mentira, tá? Que é a única forma que ela consegue enxergar o texto. E ela tem que ler pouco tempo, Vini, porque cansa, dá dor de cabeça. Então ela põe Bíblia em áudio, para ouvir a maior parte do tempo e vai decorando a Bíblia. Só que depois de algum tempo, ela começou assim: pastor, eu preciso pregar para o meu povo negro. Thelma, teu povo está aqui dentro, está ouvindo o evangelho. Ela falou: não, pastor, você não está me entendendo. Conta quantos pretos, essa é a palavra dela, tá? Conta quantos pretos tem aqui dentro. E era a proporção de sempre como é aqui, pouca gente. Meu povo não vem, pastor, porque eles têm vergonha, muitos deles são pobres, têm vergonha, eu preciso falar para eles. Então vá, abençoamos ela. Quando isso acontece, a gente descobre que todo aquele tempo, eu não tenho mais lembrança, mas foi pelo menos um ano, que a Thelma vinha para a igreja para limpar o salão, era uma desculpa que ela tinha dado. Ela organizava tudo, depois ela abria a Bíblia dela com o salão fechado e começava a pregar para as cadeiras. E ela fez isso, Mari, inúmeras vezes, sem ninguém saber. Ela pregava para as cadeiras, mas aquilo foi crescendo dentro dela tão forte, que chegou um tempo que ela não aguentou mais, e o canal que Deus a conduziu foi: prega para o teu povo. Não demorou muito, ela encontrou um grupo de catadores de cana, lá na região de São José do Rio Preto tem muita canavial, né? A questão das indústrias lá de açúcar e álcool, etc. Então tinha muito catador de cana, gente empobrecida, a maioria afrodescendentes. E ela começou a reunir essas pessoas e ministrar o evangelho. Essas pessoas começaram a se converter, começaram a ir para a igreja. Nessa época eu estava em várias incursões no Nordeste e eu comecei a descobrir as comunidades quilombolas. E eu disse para ela: Thelma, você não quer ir para uma comunidade quilombola? Eu, pastor? Mas eu não tenho dinheiro, eu não estou te perguntando de dinheiro, eu estou te perguntando o que Deus está falando com você. E quando, só vai, Thelma. E quando ela contou isso para as filhas dela, uma das filhas dela, que é crente, foi a filha que levou ela para a igreja, falou: mãe, você está louca? Você vai para 3.000 quilômetros de distância daqui para ficar lá morando e pregando? Eu só acredito quando eu ver o avião decolando com você dentro. Falei: pois você avisa a sua filha que ela vai para o aeroporto. E no dia que eu estava com ela dentro do avião, e o avião decolando, ela estava dando tchauzinho para a filha dela. Isso foi em 2003. A Thelma nunca mais voltou. Ela vai de quilombo em quilombo com o povo dela. Ah, meu irmão, quando Deus põe algo dentro de você e você consegue dar lugar para aquilo dentro de você, você vai ampliando os cômodos da tua casa. Como que eu amplio os cômodos da minha casa? Em fé, querido, em fé.
Você precisa acreditar no que Deus está falando com você. Você precisa acreditar no que Deus está fazendo com você. Como Caleb, que olhava aquela geração morrendo no deserto e não sabia se ele ia ser mais um que ia morrer, porque ele podia ter uma doença, não é verdade? Ele podia ter um câncer, ele podia ter uma parada cardíaca. Ninguém controla isso. Mas dentro dele, ele continuava expandindo aquilo, até que Josué está lá distribuindo, tudo passou, acabou, a geração morreu, Josué circuncidou a nova geração, Caleb lá olhando, e Josué não fala nada. Josué é o líder atarefado, está lá distribuindo terra para todo mundo. Ele falou: bom, eu vou ter que conversar com o cara, porque, meu amigo, você esqueceu de mim? Porque eu tenho uma promessa, aquela montanha lá que você está vendo é minha, Deus me deu. E olha, antes de você falar qualquer coisa, não olha para as minhas rugas, não olha para os meus joelhos tortos. Eu tenho a mesma força que eu tinha 40 anos atrás. Eu vou entrar lá, eu vou desapossar quem está lá, aquilo lá é meu, Deus falou que é meu. Oh, meu irmão, a gente passa grande parte da nossa vida, escute, você passa grande parte da sua vida correndo atrás de tentar suprir o buraco que os fracassos do teu passado trouxeram para você. Você passa grande parte da tua vida lambendo as feridas dos abandonos, da falta de amor, da pobreza, mas isso é perder tempo da sua vida, porque Deus está falando sobre uma outra realidade, um futuro que Ele tem para você, mas para isso você precisa soltar aquilo que maculou tua vida, aquilo que ofendeu você. Você precisa prestar atenção na sua mente, que muitas vezes é povoada de pensamentos conspiradores contra o que Deus tem. Você precisa deixar que Deus alimente em você a fé naquilo que Ele está fazendo. Isso diz respeito a nós aqui. Olha tudo que nós passamos nesse ano. Meu Deus, que chacoalho de Deus nessa igreja. Teve gente que ficou apostando que a gente ia fechar as portas, que não ia ficar ninguém aqui com Arnaldo e a Vanessa. Eu entendo. Quando a gente entrega o nosso coração para a dor, é isso que acontece. A gente precisa que a derrota do outro alimente a nossa sensação de vitória. Tudo bem, porque eu já fiz isso também. Uma época da minha vida que um pastor me magoou muito, falou em verdade sobre mim. Eu passei muito tempo assim: ele vai se arrepender, ele vai sofrer. Agarrei a minha dor e fiquei lá pendurado nela, precisando que o outro se desse mal para eu me dar bem. Até depois de anos o Senhor me despertou para olhar, para tirar os meus olhos do meu irmão e olhar para mim e ver o que eu errei, e ver onde eu me perdi, quando eu me calei e deveria ter falado, que a minha timidez me prejudicou muito naquilo, porque o tímido, ele fica imaginando que todo mundo sabe o que ele está sentindo, o que ele está pensando, e ele não fala. Ele quer que as pessoas adivinhem. Tímidos são assim. Então, se você é tímido, presta atenção. A maior parte do tempo você fica fazendo caras, posições, representações, porque você quer que a tua mulher veja, que o teu marido veja, você quer que as pessoas percebam. Você está triste, você senta e faz cara de carência, fica quieto, olhando para o nada, para ver se alguém vem olhar por você. Você tem que sair daí. Eu precisei sair daí. Você precisa aprender a falar sobre você. Você precisa aprender a transformar em palavras e em atitudes aquilo que você sente, porque senão você fica prisioneiro dos sentimentos, e os teus sentimentos estão mentindo para você o tempo inteiro, dizendo que você é coitado, que você foi prejudicado, dizendo um monte de inverdades, e você apegado a esse vômito de Satanás na tua vida. Então a gente não tem que ouvir para aquilo que disseram, para quem disse. A gente tem que construir aquilo que a gente acredita. Eu acredito. Pastor Luiz Hermínio costuma dizer que a igreja que a gente crê existe. A gente só tem que ajudar a construir. Eu estou tentando ajudar a construir, meus irmãos.
não só aqui, mas na minha igreja, em outros lugares, na igreja de pastores que eu acompanho, eu estou buscando ajudar a construir a igreja gloriosa de Jesus Cristo, que vai ter representação de todas as nações da terra, que vai transformar pessoas pelo mundo inteiro, até que a volta de Jesus se manifeste, e nós possamos entregar para Ele tudo que nós vivemos. Eu creio nisso, eu quero gastar a minha vida nisso. Eu quero gastar até o meu último fôlego de vida, eu não posso me perder. Ele pediu para mim: amplie esse lugar dentro de você, Adriel. Não se trata de você pregar para a multidão, não se trata de você ser reconhecido pelos homens, se trata de você ter um lugar dentro de você que Deus pode usar a qualquer momento. Amplia dentro de você. Adriel, como que eu amplio? Solta o teu passado, solta as experiências de dor. Solta. Como que eu solto, Adriel? Bota para fora, confessa para alguém, pede oração, fala: eu não vou mais ser assim. Conversa com a tua mulher, conversa com o teu marido: olha, eu sinto essa dor, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu vou falar para você, eu vivo debaixo dessa dor, mas eu não quero mais acontecer. E assim, deixa eu dar uma dica: quando alguém começar a falar para você do que sente, não aconselha. É isso, psicólogo. Não fica tentando remediar, dizer que ele está errado. Fecha a boca, deixa vomitar. Porque quando uma pessoa consegue falar, ela está rompendo a aliança que ela fez com o silêncio interno, ela está rompendo a aliança com o casebre que ela tinha, ela está aceitando pela primeira vez a promessa de Deus de um lugar maior dentro dela, ela resolveu ampliar. Então, ouve, parece loucura, às vezes parece engraçado. Deixa eu contar uma do meu genro. Meu genro estava indo para São José do Rio Preto, eles moravam conosco aqui em Jundiaí, e eles estavam num momento difícil, tanto do casamento quanto econômico, e eles estavam indo empreender em Rio Preto, arriscadíssimo tal, e ele estava meio desviadão. Se ele ver isso aqui ele vai dar risada, mas é verdade, ele estava desviadão, estava paradão, e é um menino cheio de promessa. E um dia ele viu um vídeo desses de internet de criança, sobre Jonas, a coisa mais engraçada do mundo. Era um vídeo sobre Jonas, que foi cuspido pela baleia, tal. E ele não aguentava ver aquele videozinho, que ele começava a chorar. E ele foi se despedir de mim e da Gi, sentou na mesa e resolveu falar isso. E pôs o vídeo, na metade do vídeo ele despenca a chorar, que nem uma criança. A Gisele não aguentou, começou a rir dele, porque foi engraçado. E eu entendi. Eita, Deus vai pegar esse moleque, vai levar ele de volta para onde ele não estava querendo ir. E levou, irmãos. Está lá ajudando a pastorear uma igreja, convertidinho, voltou para o lugar dele, abandonou os casebres da alma dele, a mentira de Satanás sobre ele, e voltou. Qual é a tua esterilidade? Onde que está a tua esterilidade? Está na tua velhice? Você acha que já não pode fazer mais nada? Está na tua condição social, no teu salário? Está na sua timidez? Está nos traumas que você teve de igreja? Onde está o teu casebre? Você precisa derrubar esse casebre e precisa construir uma casa maior para o Espírito Santo. Muitos ministérios, irmãos, muitos ministérios poderosos estão empacados atrás dos escombros de um passado. Tem muito homem e mulher de Deus poderoso na terra que não quer mais nada com nada, resolveu só ficar sentadinho no banco de uma igreja porque alguém errou com ele. Tem muita mulher que poderia estar paternando muitas jovens, maternando poderosamente, que não faz isso porque se sente desvalida, se sente abandonada pelas experiências do seu passado. Ô, minha irmã, você precisa deixar esse passado embora. Nós oramos nesse lugar por uma igreja vigorosa. Nós não queremos multidão. Nós queremos prestar um serviço para essa geração. E isso depende de que cada homem e mulher de Deus assuma um lugar no Senhor. E eu queria te convidar nessa manhã a sondar teu coração
e entender o que Deus está pedindo para você ampliar dentro de você. Para alguns de nós vai ser deixar um certo comportamento, para outros de nós vai ser pedir perdão para alguém, se arrepender, para outros vai ser se movimentar e começar a fazer alguma coisa pelo próximo. A verdade é a seguinte: às vezes as pessoas reclamam e dizem assim: Deus não está mais falando comigo, Deus não fala comigo. Não fica chateado comigo, ouça isso no Espírito. Para que Deus vai falar com alguém que não obedece? Diz para mim, por que Deus vai falar com alguém que fica sentado em cima da sua carência, esperando que alguma coisa aconteça? Quando Deus fala conosco, Ele espera uma resposta. E quando você dá a resposta, você pode até errar, tudo bem, porque o Espírito Santo corrige, mas você precisa oferecer alguma coisa. Então, antes de querer que Deus fale mais com você, saia da sua estagnação, ofereça alguma coisa, projete-se. Sabe como você pode fazer isso? Servindo pessoas, abrindo a tua casa, chamando alguém para tomar café com você, orando por essas pessoas, servindo em um dos ministérios da igreja, indo para a rua, servir nos projetos sociais, colaborar com missões, e tantas formas. É só você orar, e quando algum sentimento vier ao teu coração, que você vê que ele explode ali, teste. Como que eu vou saber que é de Deus? Testa, pô, é do bem? Testa. Você está passando na rua, vê um mendigo, Deus fala, dá 100 reais para ele. Ah, mas pode ser vagabundo. O que você tem a ver com isso? Ou você acredita no que Deus falou com você, ou você vai ficar julgando o mundo. Faça o que Deus pediu. Ou então fica aí reclamando de que todo mundo é vagabundo, que o Brasil não vai para frente, que o povo não trabalha. Isso não vai mudar o Brasil. Se você é daqueles que, desculpa, tá, mas deixa eu falar. Se você é daqueles que abraçou ideologia de direita e está achando que ideologia de direita vai solucionar, e você está abandonando o evangelho por causa dos políticos, toma cuidado. Deus não nos chamou para fazer isso. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, sal e luz do mundo. Nosso lugar não é na ideologia, nosso lugar é no evangelho. É no evangelho. Abraça o evangelho, irmão. Cuida de gente. Ora pelas autoridades. Vamos fazer igreja. Nós estamos aí fazendo esse monte de coisa, e serviço para o próximo está faltando. Eu quero desafiar você. Amplia o teu lugar. Amplia, Dani. Amplia, Clécio. Amplie. Ofereça mais para Deus. Ofereça um serviço. O lugar da tua habitação é o lugar onde Deus habita em você. Ora por pessoas. Chega perto. Vence a tua timidez. Faça algo, porque o Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando, e cada um de nós carrega algo poderoso aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Eu quero que você ore pela tua vida, pela tua casa. Ora pela tua casa, feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo. Tem um lugar poderoso dentro de nós que Deus está querendo ocupar. Oh, multidão de soldados de Israel. Babilônia não é o teu lugar. Quando Daniel, no capítulo 9 do seu livro, deu o livro do profeta Jeremias e viu que o tempo que Deus tinha para Israel na Babilônia tinha terminado, ele dobrou o joelho e começou a clamar e pedir perdão, e um anjo saiu do céu na hora. Oh, homem muito amado, nós precisamos nos posicionar. Para de lutar com a tua carne, para de lutar com o teu passado, para de não ter ferida, vem para fora. Deus quer reconstruir a tua identidade a partir da tua filiação em Deus, até que tudo que você viveu se transforme para você numa experiência poderosa, pela qual você vai poder ajudar outros, até que Deus transforme a indignação do teu espírito em uma ferramenta, um ministério na tua vida, pelo qual muitas vidas sejam abençoadas. Oh, Espírito Santo,
Só o Senhor sabe como essa palavra cai para cada um de nós aqui nessa manhã. Só o Senhor sabe qual é a ruína da nossa vida que o Senhor está pedindo para reconstruir. Só o Senhor sabe o quanto vai custar para cada um de nós ampliar essa casa. Oh, qual é o desafio do Senhor para cada um de nós, para cada homem, para cada mulher, para cada jovem que está aqui. Deixar as ruínas de passado e acreditar naquilo que o Senhor está prometendo. Não olhar para as circunstâncias do presente, mas acreditar naquilo que o Senhor está dando. Mas eu clamo ao Senhor sobre esta palavra que veio a nós nessa manhã, que fala sobre nós como falou sobre Jerusalém. Não se veja mais como abandonada, não se veja mais como desvalido ou desvalida, porque maior é o lugar que Deus tem em você do que tudo que te aconteceu. Amplia, Espírito Santo, amplia o teu lugar dentro da nossa vida nessa manhã. Que cativeiros de decepção, cativeiros de mágoa, que podem habitar dentro dos teus servos, sejam rompidos nessa manhã. Cativeiros de empobrecimento mental, de autocomiseração, sejam rompidos dentro de nós essa manhã. Que venha para a luz aquilo que o Senhor tem na nossa vida, porque o ano de 2024 será para essa casa um ano de aperfeiçoamento poderoso. Vai haver muito alinhamento de ministérios, vai haver envio de pessoas aqui, vai haver envolvimento novo com ministérios no mundo, vai haver, Senhor, liberação de projetos, vai haver gente sendo enviada, vai haver ministérios novos nascendo, mas não para mostrar que a gente é grande, mas para cumprir o teu chamado, para cumprir a nossa vocação. Pega esses pastores que estão aqui, Senhor, e ajude-os a que eles ampliem o lugar da sua vocação. Pega o Arnaldo, pega a Vanessa, pega o Tiago e a Mari, pega os obreiros que estão aqui, os líderes de ministério, que eles não fiquem mais agindo, operando pelos registros de 10 anos atrás. O que os pastores que vieram antes de nós fizeram aqui está feito. Deus está pedindo de uma resposta de cada um de nós para o futuro. Renove a tua mente, amplia a tua mente, amplia o lugar da tua habitação, o ministério de louvor, o que Deus tem para vocês. Abrem-se para os novos registros do Espírito. Não se trata de tocar melhor, tocar pior, de música melhor, música pior. Se trata daquilo no que vocês se movimentam no ministério de louvor. Ministério de criança, avance, avance. Libera, Senhor, mais professores e professoras, mestres do Senhor, para preparar uma geração. Nós não temos um ministério de entretenimento, nós temos um ministério de alinhamento de destino de crianças aqui, porque nós iremos embora e eles ficarão no nosso lugar carregando a chama do Evangelho até que Jesus venha. Amplia, Senhor, amplia esses homens dessa igreja, que haja uma soltura de toda timidez, de toda retenção de nós homens, que muitas vezes deixamos que as nossas mulheres vão na nossa frente, falem antes de nós. Senhor, amplia a tua habitação dentro de nós homens. Levanta nessa casa um ministério de homens forte, violento no Senhor, rompedor de barreiras, guerreiros espirituais, homens que oram dentro da sua casa, homens que carregam a chama do Espírito, homens que impõem mãos sobre mulher e filhos, homens que carreguem o seu sacerdócio poderosamente no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como homens, a resolver nossos dilemas com o dinheiro, a resolver nossos dilemas com a nossa autoafirmação. Ajuda-nos, ajuda-nos, alinha nossos lares, Senhor, como Paulo descreve, de Cristo sobre o homem, passando pela mulher e os filhos, um vertedouro de unção celestial, de padrão do reino de Cristo. Não é hierarquia, é um vertedouro. O Senhor não pede para o homem ser primeiro que a mulher porque ele é maior, é porque ele é menor, é porque o homem é mais tímido, é porque o homem demora mais para amadurecer. Meu Deus, derrama, Senhor, um amadurecimento sobre
amarrado em questões emocionais com ele, despeça-o. Você é homem, é você agora, é o teu tempo, é a tua hora. Canta, Esther. Canta, Esther. Canta adoração e vida. Para de lamentar o que te aconteceu e canta adoração e vida. Apaga da tua mente a tua história recente. Apaga da tua mente a tua dor, a tua indignação, a tua tristeza. Apaga. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Nós não podemos ficar aqui vivendo de passado. Nós não podemos ficar aqui pensando por quê? O que vai fazer agora? Vamos restaurar. Vamos restaurar. Vamos fazer de novo igual foi. Faz outra vez. Que nada, irmão. Que nada. Ficar plasticamente mantendo as mesmas coisas até que vire uma neostã na nossa vida, uma serpente de bronze, que a gente fica lá acendendo incenso para Deus fazer de novo. Deus tem algo novo para a gente. Amplia. Recebe o novo do Senhor. Constrói um quarto para o Senhor habitar dentro de você. Volte a ouvir a palavra de Deus sobre a tua vida. Sela esse fim de ano, Espírito Santo. Sela esse fim de ano com uma renovação poderosa. Lava nossas vestes, muda as nossas roupas, transforma a nossa história. Como Ezequiel conta no capítulo 16, seu livro, daquela criança que foi pega, abandonada na placenta da mãe, e aquele homem foi lá e passou o sal nela, para que se tornasse uma mulher. Transforma-nos, Espírito Santo, como igreja. Transforma a nossa mentalidade. Transforma nossos princípios de liderança. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor que a gente aprenda a receber o teu nome na nossa vida. Militar, vocês conseguem ver aqui? Vamos orar por esse casal hoje. Que Deus tenha esticado essa família de uma maneira muito importante. Vem cá, gente. E Deus não nos chama porque a gente é bom, né? Ele não nos chama porque a gente tem os recursos. Ele gera os recursos. Ergue a sua mão para cá. Você é um casal missionário. Tem um chamado, uma chama preciosa pelo Oriente, pelos povos muçulmanos, um amor no coração deles. Mas Deus tem permitido que eles enfrentem caminhos de muita aprovação, de incerteza. Mas a última vez que eu conversei com o Vini, nós acessamos a chama que tem dentro desse coração. Eu vi a chama. Eu sei a chama. E Deus vai dizer lá, levante sua mão e comece a profetizar. Libera as suas palavras sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, pastor, vem cá. Queremos cobrir a vida de vocês. Eu sei que vocês têm a sua igreja, uma igreja profética, abençoada. Mas nós queremos ser mais fortes. Nós liberamos vocês para serem colocados no lugar que Deus quer. Satanás não tem poder sobre a vida de vocês. Assim como Paulo, que ia de um lugar para outro, muitas vezes queria ir num lugar, Deus não deixava, mandava para outro. Porque era o Espírito de Deus que guiava. Deus vai guiar vocês também em todo esse trajeto, não resolve em mim. Se vocês tiverem que ficar, fiquem. Se vocês tiverem que ir, vão. Em nome de Jesus, nós oramos por proteção sobre a mente de vocês, sobre o coração de vocês. Nós oramos para que o Espírito Santo esteja
seja sobre todo o tempo como uma lâmpada acesa dentro de vocês, para que toda a perturbação da jornada, todos os obstáculos do caminho não sejam capazes de roubar de vocês aquilo que Deus tem. Em nome do Senhor Jesus, como igreja, nós abençoamos vocês, nós honramos, nós lavamos seus pés. Vocês são do Senhor, vocês são do Senhor, e as circunstâncias não serão capazes de tirar vocês do seu caminho. Tenham paz, façam o que é preciso, cuidem das crianças, que Deus vai conduzir vocês poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe, meninos. Amém, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastor, se quer, né? A gente quer agradecer por esse ano. Eu acho que não devemos voltar mais esse ano aqui, só o ano que vem, em janeiro. Muito obrigado pelo amor dessa igreja, pela nossa vida, pelo nosso ministério. Desejamos que vocês tenham um lindo final de ano na sua casa, na sua família. Celebre, dependendo da sua teologia sobre quando nasceu Jesus, celebre um dia de festa, de comunhão. Celebre o final do ano, entregue ao Senhor, comece o ano orando, consagre seu ano para o Senhor. Amém? Eu quero fazer algo aqui, quero pedir licença para fazer algo que é divulgar um trabalho da Pastora G para mulheres, uma mentoria para mulheres, que nós fizemos toda uma gravação de mais de 40 aulas e estamos disponibilizando numa plataforma online. Por quê? A gente está sendo instigado por Deus para multiplicarmos. A Gisele começou a atender como psicóloga e Deus começou a usar muito ela, mas ela chegou no limite, quase exauriu as forças dela, nós precisamos recuar. E a gente começou a orar para Deus nos dar ferramentas. Então eu também vou preparar uma mentoria para homens, nós vamos preparar uma mentoria para casais, nós vamos preparar uma mentoria para pastores e pastoras, porque nós queremos ampliar a ação do nosso ministério. Então você, mulher, se você quiser saber mais sobre a mentoria da Pastora G, entra no Instagram dela, tem os links lá, tem o link do site, onde descreve a mentoria, e você vai poder saber mais, tá bom? Deus abençoe sua vida, pastores, por favor, pastor. Amém, amada igreja, bom dia, bom dia. Fale assim comigo, eita! Ou nos pega na curva, na subida, na descida, na entrada, na saída, mas Deus nos pega. E é necessário. Amém? Quando recebeu essa palavra? Fale assim comigo, obrigado Deus. Obrigado porque essa palavra era para mim. Eu preciso ser chacoalhado. E que bom terminar o ano assim, dessa maneira. Meu Deus se importa com a gente. Deus se importa, senão Deus não traria essa palavra. Por ele estar falando, sei lá, de outras bênçãos, que também são importantes, mas é essa palavra, ela vem direto para o meu coração, falando assim, amém Deus, às vezes não se incomoda, mexe com a gente, mas é necessário para nosso crescimento. Amém? Obrigado, Gi, obrigado a Deus, por se deixar usar por Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Que você tenha uma excelente semana, um domingo especial em família e que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.